Ora, eu quando comecei a estagiar foi no Comércio do Porto e tive várias áreas. Uma das áreas que me foi distribuída foi a polícia, bombeiros, hospitais, portanto, etc. Portanto, e aí comecei a ganhar um bocado o gosto pelo crime, o gosto, entre aspas, não é? E depois, como eu sou natural de Viana do Castelo e estava a trabalhar em Viana do Castelo, coincidiu na altura em que apareceram as famosas, famigeradas lanchas voadoras, portanto, que no início se destinavam ao contrabando de tabaco e posteriormente ao tráfico de droga. E é quando, aliás, o meu primeiro trabalho até nem foi sobre tráfico de droga, o meu primeiro trabalho em termos de investigação foi sobre contrabando. O jornalismo de investigação é praticamente nulo, salvo raras exceções e uma outra reportagem que se vai fazendo. Mas a culpa não é dos jornalistas, nem quer dizer que não haja bons profissionais para isso, que há. Nós temos bons jornalistas de investigação. O problema é que uma investigação jornalística custa muito dinheiro e as empresas jornalísticas hoje estão como o resto do mercado, não é? Quer dizer, não, porque eu posso andar a fazer uma investigação e pode demorar meses. E isso implica uma dedicação total, ou seja, uma pessoa, por exemplo, um jornalista que trabalha numa redação que esteja sujeito a uma agenda diária, não pode fazer investigação. Só para ter uma ideia, eu, por exemplo, ia para o Porto de Mar de Viana, quando estavam as lanchas, e eu passavam-se dias e dias e dias, de manhã e de tarde, que eu estava dentro do carro e não me apercebia de nada. Eles não chegavam nas lanchas, não partiam nas lanchas, não havia movimentos de carros. Como de repente entrava ali, começava o fornezinho todo, eu começava a perceber de carros dos espanhóis a chegar. E quando digo espanhóis, eles falavam espanhóis, mas não eram só espanhóis, eram colombianos, eram chilenos, eram jugoslavos, eram marroquinos, eram italianos, eram galegos, bascos também, portugueses. Portanto, e começava a haver movimentações de carros e eles a testarem os motores, a preparar os motores, e de maneira que isso era, de facto, sinais de que algo estava em marcha. Depois, por sua vez, a Polícia Marítima tinha informações de que, portanto, ao largo, e até informações vindas muitas vezes de Espanha, porque os meios espanhóis de fiscalização são incomparavelmente superiores aos de Portugal. É preciso ver que a costa portuguesa também está a ser constantemente controlada, não só por embarcações espanholas da Polícia Marítima Espanhola, o SBA, que é Serviço de Vigilância Aduaneira, como por avionetas e aviões. E tem o apoio dos satélites hoje. Portanto, é perfeitamente possível controlar isso. Eu fui acusado de crime de desobediência, não é? Por me ter recusado a denunciar. E depois a juíza compreendeu a situação, o procurador queria que eu revelasse a fonte, eu recusei-me, o advogado dos irmãos Pinto, esse sim é que me entalou porque quis que eu denunciasse a fonte, e, no entender dele, portanto, era importante para defender os seus clientes que eu revelasse, eu recusei, e de maneira que ele recorreu para a relação. A relação decidiu, e por lei tinha que ouvir o Conselho Deontológico dos jornalistas, o Conselho Deontológico deu-me razão, ou seja, que eu tinha agido, portanto, bem, e aliás está previsto na Constituição portuguesa, e de maneira que, só que a relação entendeu, o juiz da relação entendeu, ou os juízes entenderam que de facto que eu devia revelar. Fui chamado novamente e eu recusei-me a revelar a fonte. Recusei-me e foi-me dada a ordem de prisão. E pronto, e fui detido, estive numa cela como um perigoso delinquente, e fui julgado, fui condenado a 11 meses de prisão efetiva com pena suspensa. Em termos práticos, isso fez com que eu fosse aconselhado pelos advogados a não escrever nada, porque
se por acaso eu tivesse outro processo qualquer judicial, processo de abuso de liberdade de imprensa, que é comum, porque esta área da investigação é uma área muito conflituosa. Não há um único jornalista de investigação em Portugal que não tivesse tido um único processo. Durante meses eu não contactei, porque pronto, eu sabia que tinha os telefones sob escuta, mas ao fim dos meses encontramos. Hoje há uma relação de amizade mais forte, há uma confiança saiu reforçada e principalmente eu ganhei em termos de credibilidade, em termos de caráter perante potenciais fontes. Sim, é evidente que o sigilo profissional está em risco. Está em risco porque o novo Estatuto dos Jornalistas, aprovado na Assembleia da República, é curioso. Quando foi do meu caso, estava o governo do PSD e do CDS no poder. E eles, quando foi do meu caso, foi discutido na Assembleia da República, eles entendiam que não, que estava bem o sigilo profissional, a proteção das fontes, que estava bem, que não era preciso mexer. E o PS, PC, os Verdes e o Bloco de Esquerda, aliás o projeto de alteração foi do Bloco de Esquerda, achavam que se devia mexer. Entretanto, a situação no país foi alterada, os meses foram passando, caiu esse governo e houve eleições, está lá o Partido Socialista. E o Partido Socialista, que na altura era oposição, agora como está no poder, entende que não só o Estatuto dos Jornalistas, como na questão do sigilo profissional, que não só estava bem, como ainda deve ser reforçado, no entender deles, mas agravando. No entender e no entender do sindicato e da generalidade dos profissionais de comunicação social. O PSD e o PS que diziam, e o CDS, quando estavam no governo, que diziam que estava bem, agora já não estão satisfeitos. Já falam que há uma central de comunicação, que o poder atual que controla os meios de comunicação social, que procura controlá-los, a estação, não sei o que mais. Quer dizer, ao poder, seja ele de esquerda, de direita, do centro, amarelo, verde, azul ou vermelho, é sempre incómodo quando se toca em determinados temas. E isto ganhou uma amplitude maior a partir do processo da Casa Pia, em que aparecem implicados, ou indicados, ou indiciados, ou abordados, nomes de políticos muito conhecidos. Eu não estou de modo algum a fazer um julgamento, não é essa a minha função, mas toda a gente sabe que foram abordados determinados nomes, como estando constantes no processo, como suspeitos deste envolvimento. E de maneira que, portanto, foi o poder político que começou a ser posto em causa. De maneira que iniciou-se uma escalada de repressão contra a liberdade de informação. Isso é um gravíssimo e demonstra o estado a que nós chegamos. Ir à procura, entrar numa redação, quase como se fosse um grupo de intervenção estilo militar, não é? Tipo o ASAI, como faz agora nas feiras de metralhadora, só faltava isso, à procura de determinada informação no computador. Ora, muito bem, o que é que acontece? Nós, jornalistas, e qualquer pessoa, mesmo sem ser jornalista, no computador tem tudo. Não, é conforme digo, eu noto que ganhei credibilidade. Agora, não só o que se passou comigo, como depois todo o desenvolvimento em termos da nova legislação, é um desincentivo total a fazer a investigação. Não, de facto. Eu costumo dizer só um ou outro maluco hoje em dia é que se mete nisso. Até ao dia, pronto, eu fui maluco.